Pai do Senhor, meus amados irmãos, é o vosso irmão em Cristo, Daniel Nunes, Daniel de Souza, mais uma vez falando aqui com vocês. Nessa vez aqui eu vou estar compartilhando com vocês aí um pedacinho do meu testemunho, um pedacinho da minha vida. Como eu conheci o Senhor, como tudo começou na minha vida para chegar até aqui, até esse momento, né? Hoje nós estamos aí no finalzinho de dezembro aí de 2024. Mas eu quero compartilhar com vocês aí, talvez alguém tenha curiosidade, eu queira saber, né? Eu cresci, eu nasci de uma família desestruturada pela bebida. Eu e meu irmão, Israel, nós tivemos uma infância muito difícil, muito sofrida, desde pequenininho, desde que eu me dei por gente. Eu vou falar desde o tempo que eu lembro, né, pessoal? Eu acredito que as lembranças que eu tenho na minha mente era, sei lá, eu devia ter 4 anos, não sei, nessa faixa, 4, 5 anos. Era uma criança muito pequena ainda, né? Mas eu me lembro que meu pai, ele bebia muito, né? Meu pai era Fernando, o nome dele, e pensa numa pessoa que eu amava, né? Eu amava muito meu pai, apesar dos pesares. Meu pai, ele foi vencido pela bebida. Eu sou daquela época que passava na televisão ainda, né? O comercial da Caninha da Roça 51. E era justamente essa bebida, essa cachaça, a que ele consumia. Ele só bebia essa bebida, pessoal. Era dia e noite. Dia e noite. E assim a gente foi vivendo. Eu me lembro da época de escola, né? Acho que eu já estava nessa faixa aí de 5 anos. Mas foi muito difícil mesmo. Meu pai, ele se transformava. Hoje eu entendo. Hoje a gente, depois que tem uma certa idade, vira adulto, né? A gente entende, mas na época eu não entendia. Porque das raras vezes que eu via meu pai são, ele era uma pessoa muito assim, diferente, bem... uma pessoa diferente de se conviver, bem legal, bem extrovertida. Isso era bem raro de eu ver, mas quando ele bebia, e a maioria das vezes ele estava embriagado, estava bêbado, ele se transformava de uma forma tão agressiva e violenta. E minha mãe na época sofreu muito mesmo na mão dele. Eu posso dizer para vocês que a minha mãe foi uma guerreira, lutou muito, pessoal, lutou muito pela vida, pelos filhos, pelo casamento. Naquela época, década de 80, né? Não sei, 82, 84, alguma coisa assim. Lutou muito, mas não deu, pessoal. Infelizmente não deu. Meu pai se transformava e na maioria das vezes eu me lembro que minha mãe, ela já sabia o que ia acontecer. Muitos episódios de violência, violência mesmo, pessoal. Meu pai, ele agredia, minha mãe batia muito nela a ponto de ela chegar a desmaiar, né? E ela tinha um medo muito grande dele se voltar contra nós com violência. Então sempre que ele chegava em casa, ele já chegava com muita violência, quebrando tudo, quebrando as coisas. Eu me lembro de um episódio, para vocês terem uma ideia, né? O negócio era tão feio que ele começou a bater na minha mãe de uma forma tão violenta. Ela pegou a gente, eu e meu irmão, se trancou dentro de um dos quartos. O quarto lá tinha uma janelinha de vidro que dava para uma área de serviço. E eu me lembro ele chutando, dando murro na porta. Foi na janela e começou a socar a janela de vidro. Ele socou com tanta violência que ele quebrou a janela de vidro no soco, pessoal. Rasgou o pulso dele, né? Aí foi onde ele saiu para lá e parou de socar. E esse era o
era o auge da coisa, né? Que eu me lembro. Nessa época a gente adquiriu muitos traumas, porque eu me lembro, pessoal, que eu comecei a urinar na cama, né? Eu do nada eu acordava já com a cama urinada. Depois, com o tempo, eu fui entender que isso era trauma. Eu fiquei com trauma, meu irmão, não sei como é que ele reagiu a isso. Eu fiquei com trauma. Depois eu vou contar que foi o tempo que eu conheci o Senhor, que eu fui por ser liberto disso aí. Descobri que depois disso aí era um demônio que estava, né? E já estava agindo na minha vida, na vida do meu irmão. Teve vários episódios, mas esses são os... só para dar um spoiler aqui, né? Que eu vou contar mais para frente. E então o que acontecia? Quase que sempre, né? Quando ele estava próximo ali de chegar, minha mãe ela já deixava a gente vestido, porque passava um certo horário, vamos supor assim, a cair da noite, né? A gente só sabia que ele já estava se embriagando. E só um momento, pessoal. Então, pessoal, nesse ponto, minha mãe prevendo, né, o que já estava para acontecer, ela já deixava a gente com calça, vestido, com meia no pé. Pra vocês terem uma ideia, né? Ela já deixava a gente pronto para sair a qualquer momento. Tem até uma passagem na Bíblia quando fala do Êxodo, né? Quando Deus dá ordem para os israelitas comerem o pão asmo, ervas amargas, sandálias calçadas nos pés e tal, porque eles estavam prontos, eles tinham que estar prontos para sair, né? Então a gente ficava daquela forma, né? Porque a qualquer momento ele podia chegar e começar, né, realmente as agressões, o quebra-pau dentro de casa, e assim era feito. A gente não dormia, pessoal, praticamente. Agora você imagina, né? Eu tenho uma filha pequenininha hoje, uns 7 anos, e ela dorme que nem um anjinho. Às vezes eu chego em casa aí 8 horas, ela ainda tá dormindo 9 horas, e é uma bênção. Isso aí é uma bênção, né? Você ter um carinho, ter um respeito pelo seu filho, pela sua filha, né? Porque eu não tive isso quando pequeno. Não tive isso, meu irmão não teve isso. A gente sofreu muito, pessoal, muito mesmo. A gente sofreu, a gente não dormia direito. E eu me lembro de algo, eu vou contar alguns episódios, entendeu, pessoal? Isso aí acontece. Eu não quero trazer aqui para vocês, porque o homem era isso, o homem é aquilo. Isso é porque ele vivia a vida do velho homem, né? E eu hoje, como cristão, servo de Deus, conhecedor da palavra, amante das escrituras, um homem que tem um compromisso com o Senhor. Eu não sou perfeito, pessoal. Quero dizer que eu não sou errei muito desde que conheci o Senhor pra cá. Eu errei muito, falhei muito, pequei, muita coisa errada eu fiz, mas muita coisa foi permissão de Deus para o meu aprendizado. É como você andar de bicicleta, você vai cair até você firmar, entendeu, pessoal? Muita coisa eu tive que aprender apanhando na vida. Mas eu me lembro de alguns episódios, e meu pai viveu assim, né, a vida do velho homem, né? E eu quero dizer aqui pra vocês, eu vou contar alguns episódios dessa época. Uma certa noite ele chegou e começou a confusão lá, o quebra-pau, e o meu pai espancou minha mãe muito, pessoal, nesta noite. Mas bateu demais, muito mesmo nela. Ela catou a mim e saiu chorando, isso na madrugada, devia ser umas 2 da manhã, não sei. A gente não dormia, pessoal, era difícil dormir. A gente não teve infância, eu costumo falar para minha esposa. Eu fui criança, eu e meu irmão fomos criança, mas infância a gente não teve, porque foi tudo assim, muito atribulado, muito sofrimento. E eu me lembro que a gente saiu na madrugada e ela tinha uma amiga, não vou citar o nome de ninguém, entendeu, pessoal? Nem da minha mãe, enfim, bateu na casa dessa amiga dela, era um pouco longe. A gente andou a madrugada, deve ter andado meia hora na madrugada dentro. A gente morava aqui num setor aqui da cidade, e eu me lembro que quando aquela amiga dela abriu a porta, ela desmaiou, caiu no chão, desmaiou na porta daquela amiga. Só deu tempo a gente colocar a gente pra dentro, né?
E esse foi um dos episódios. Isso está bem firme, bem nítido na minha mente, das coisas que a gente passou. E assim foi indo. As coisas foram acontecendo. Minha mãe não suportando. E minha mãe viveu numa época muito difícil, né? Hoje em dia você vê as mulheres trabalhando, dirigindo ônibus, trabalhando até em obra, né? A gente vê. Mas naquela época, 80 e 84 por aí, não tinha isso, pessoal. Não tinha esse negócio não, né? Era bem restrito. Não sei se mulher já podia trabalhar, mas acho que não. Votação, não sei como é que era isso, essas coisas, né? Sei que era bem restrito. E eu sei que mulher trabalhava, né? Mas eu não sei se era como hoje. Hoje é bem mais, né? O acesso. E minha mãe não tinha emprego, era só uma dona de casa. Eu me lembro que ela sentou comigo e com meu irmão, falou que estava saindo, né, na época de casa, mas que voltaria para nos buscar assim que pudesse. Eu me lembro muito bem dela falar isso. E assim ela foi. E porque ela tinha que ter um emprego, né, pessoal? Tinha que ter uma renda, porque como é que ia fazer, né? Ela tá saindo da casa, não tinha como sustentar, não tinha onde morar, enfim, ela foi morar em casa de amigos, enfim, né? Dessa parte, da parte dela eu não posso falar nada, porque eu não vivi, eu não vi. Aí eu posso falar agora da minha parte, que eu vivi com meu irmão depois da saída dela. E hoje eu quero dizer uma coisa pra vocês. Era meu pai. Eu amava ele e respeitava ele demais. Eu nunca levantei a voz para o meu pai. Meu pai era pingunço, pessoal. Bêbado, violento. Nunca levantei a voz para ele. Nunca tirei nada da carteira dele. Nunca desrespeitei ele. Sempre o amei, sempre o respeitei. Porque quando eu olhava para ele, uma criança quando olha, isso aqui é bom para um casal ver. Uma criança quando olha o pai e a mãe, o pai e a mãe às vezes estão discutindo, estão brigando, eles estão vendo só os dois, né? O marido e a mulher. Eles têm que entender e têm que ver. As crianças estão vendo o pai e a mãe. A visão da criança é essa, é meu pai e minha mãe. Essa é a visão que a criança tem. Então assim era a mesma coisa comigo. Eu olhava e via, não, meu pai que está ali, né? É o meu pai. Então eu respeitava ele. Eu me lembro de uma vez, naquela época a gente brincava muito na rua, pipa, essas coisas. E eu nunca tive condições, dinheiro, meu pai não dava, né? Eu me lembro uma vez que ele chegou bêbado, porque ele trabalhava, ele chegou bêbado, largou a carteira assim, ele deitou, ele sentou no sofá e caiu no sono. A carteira dele caiu do lado, abriu e tinha um maço de dinheiro na carteira. Eu não botei a mão em R$1, pessoal. Eu falei real, mas na época não era real, né? Nenhum centavo, não peguei nada. Eu olhei pra ele, olhava pra ele, olhava pra carteira e eu falava, não, ele é meu pai, eu não posso fazer, não posso pegar nada sem a permissão dele, nada. Nunca meti a mão pra mexer nas coisas dele, nunca. Então eu ia pra rua, naquela época a gente chamava de mamar linha, né, que era as pipas que caíam, o pessoal perdia as pipas, linha, eu pegava as linhas que caíam na rua, enrolava no carretel ali, num pedaço de pau, de lata de óleo, ia emendando linha com linha, corria atrás de pipa na rua, e assim ainda, ia dar pra brincar. E de tarde voltava para casa. As notas na escola na época começaram a cair, né? Os professores viram, porque a gente não foi muito difícil a nossa infância, muito difícil, muito complicado, muito dolorido, né? Eu me lembro de uma vez que, e nisso aí eu não sei se era no meu subconsciente, eu não sei, apesar de minha mãe ter falado que estava saindo e tudo, mas na minha cabeça, eu não sei, pessoal, alguma coisa, eu pensava que ela ia voltar, né? Eu pensava que ela ia descer e voltar para casa. Então eu me lembro que essa é uma parte que me marcou na infância, marcou muito, que eu ficava no muro lá, a casa da gente era aqueles muros baixinhos na época, né? Tinha muito isso antigamente, aqui em Brasília. E eu ficava no muro, mais ou menos, devia dar umas 6 horas, 5h30 para 6 horas, e caí da noite assim, e eu ficava no muro achando que minha mãe ia descer. Eu via algumas mulheres, alguns trabalhadores descendo, mas ela não descia, aquilo escurecia, então eu entrava para casa. Então foi muito sofrido. Muito sofrido.
E em um desses dias, uma dessas noites, desses dias, eu entrei para casa, meu pai chegou, já tarde também, já estava bêbado. Aquela tensão vinha primeiro, pessoal. A gente já sabia, quando caía a noite, a gente já sabia que ele chegava já embriagado, bêbado. Lá de casa dava para ouvir os barulhos, né, das batucadas do boteco, onde ele passava, e só chegava depois que passava lá. E eu me lembro que nesse dia, nessa noite, foi difícil, pessoal. Foi uma das noites mais difíceis para mim, vou falar para mim, pessoal, né, do meu caso, né. E eu me lembro que ele chegou e uma criança, devia ter 7 anos, não sei, era criança muito nova, 7, 8 anos. Eu me lembro, pessoal, que aí nessa noite ele tinha uma vitrola lá, ele botava uns discos lá, Jim Joplin, eu me lembro desses cantores, ele ouvia muito, uma cantora de rock americano aí, que ela morreu de overdose de heroína, entre outros, né? Mas eu me lembro que ele, nesse dia, nessa noite, é por isso que eu falo pra vocês, era meu pai carnal, hoje eu entendo, era meu pai carnal, mas o meu pai celestial já tava me olhando. O meu pai celestial já estava cuidando de mim e do meu irmão naquela época. Já estava com a mão dele sobre nós. É porque a gente não sabe, a gente não, né? A gente não conhece, mas o Senhor nos conhece. E nessa noite ele me fez passar a noite inteira em claro, pessoal, botando bebida no copo para ele beber e virando o disco, porque o disco acabava de tocar um lado, tinha que virar o outro. Eu pegava e virava o outro lado do disco. Então a gente começava a ouvir ali, pessoal, o outro lado do disco todinho. E uma criança, imagina, madrugada começou a entrar madrugada dentro, e eu querendo dormir, não dormia, querendo dormir, não dormia. E ele virava, mandava virar do outro lado. Aí eu virava do outro lado. Eu não sei, pessoal, teve uma hora lá da madrugada que eu não sei, que ele pegou no sono e eu caí de sono também. Só sei que ele me acordou, porque era para pegar e ter virado o disco, tava tudo parado. Ele me acordou aos gritos nessa noite, né? Eu me lembro que eu fiquei parado na frente dele, e ele começou a gritar comigo, pessoal, gritar muito comigo, e eu nunca o desrespeitei, volto a falar aqui pra vocês, nunca levantei a voz para o meu pai, nunca o desrespeitei, nada, em nada. Mas nesse dia, o dia parece que tinha amanhecido, que eu me lembro, e ele já estava bêbado, começou a beber mais, e ele começou, e eu fiquei em pé na frente dele, e ele falando, espraguejando, e eu entendo hoje que não era ele, era um demônio, eram os demônios que estavam ali, né, fazendo toda aquela coisa acontecer. E eu me lembro que eu abaixei a cabeça, pessoal, assim, pro chão, ouvindo ele espraguejar, falar comigo, espraguejando, e gritando, e berrando. E quando eu penso que não, ele botou a mão no meu queixo, e eu me lembro disso aí muito bem, né? Quando ele botou a mão no meu queixo e levantou minha cabeça para cima, e disse assim: levanta a cabeça quando eu falar contigo. Quando ele levantou a mão dele veio, a mão cheia, pessoal. Ele me deu um tapa tão violento, pessoal, no rosto, que eu girei e caiu no chão. Aí eu já não chorava, pessoal, eu soluçava. Eu era uma criança muito pequena, pessoal, muito pequenininha, muito fraquinha, magrinho. Eu e meu irmão, tudo magrinho, a gente quase não comia direito. Imagina, pessoal, eu levantei chorando, soluçando de tanto chorar. Eu me lembro que na época minha avó viu isso, ela estava no quintal, varrendo o quintal lá, e ela se colocou na frente dele nesse dia, e eu vi que foi a proteção de Deus. Minha avó era baixinha, ele era mais alto que ela. Minha avó era baixinha, magrinha, uma senhorinha magrinha, franzina. Eu espero a Deus que o Senhor tenha colhido a minha avózinha, porque ela ali foi uma mãe para mim na época, pessoal. Eu me colhi da minha avó junto para ela. E ela se colocou na frente dele e falou o nome dele, falou: Fernando, a partir de hoje, você
nunca mais toca a mão em Daniel. Ela falou desse jeito, falou firme, pessoal. Nunca mais você toca a mão em Daniel. Pegou as nossas coisas e botou pra dentro da casa dela. Eu e meu irmão, aí passamos a viver lá. Viver com ela. Eu não sei, eu tenho impressão, pessoal, que a minha presença, a presença do meu irmão ali ainda dava um bloqueio, ainda bloqueava de alguma forma o acesso total, vamos dizer assim, do inimigo na vida do meu pai, porque depois que a gente saiu de lá, quando minha avó tirou a gente de dentro, era no mesmo lote, só que a casa dele era separada, né? Nos fundos era onde a gente vivia, ele construiu a casa lá e tudo, e minha mãe já não morava lá, e aí a gente saiu, foi viver com a minha avó. Ela tinha acho que 3 quartos na casa dela, se eu não estou enganado, eram 3 quartos, a gente ficou com um lá, eu e meu irmão. E depois disso aí degringolou de vez. Ele arrumou umas outras pessoas que bebiam mais do que ele, botou tudo pra dentro da casa dele lá. E assim foi indo, pessoal. A vida dele foi degringolando aí pra esse lado aí. E eu me lembro que nessa época aí eu peguei cachumba. A gente era criança, né, pessoal, daquela época lá. Peguei cachumba, sarampo, essas doenças assim, né? A gente pegava muito aí. E eu me lembro de uns poucos episódios que minha mãe ia lá visitar a gente, levava uns brinquedos lá pra gente brincar. Eu me lembro de alguns flashes assim que eu vou lembrando, né? E aí outros livramentos que o Senhor nos deu. Minha avó tinha um tanque de pedra na época que eu inventei de subir nesse tanque. O tanque quase virou pra cima de mim, pessoal. Se ele virasse pra cima de mim, iria me esmagar. Eu posso dizer que foi a mão de Deus ou foi um anjo do Senhor que botou o tanque no lugar de novo. Porque eu subi no tanque, assim, a minha força, o meu corpo ele ficou pendurado no tanque, o tanque vinha pra cima de mim, ele voltou pra parede. Eu me lembro disso aí, eu saí até meio assim assustado, ele voltou. É como se alguém tivesse botado a mão e empurrado ele pra parede de novo, colocou ele no lugar. Aí me deu uma coisa assim de uma noção de perigo, né? Então teve muitas coisas, muitos episódios que aconteceram lá. Só que começou a acontecer algo também diferente, assim, algo... eu comecei a ouvir algumas coisas, algumas coisas espirituais na época. Eu comecei a ouvir algumas coisas e não entendia nada, ficava com medo, me botava debaixo do cobertor e ficava ali. Alguns barulhos, parece que tinha alguém andando na madrugada, sabe, dentro da casa, parece batendo um casco de cavalo, né? Não sei. Tinha uns barulhos que eu ficava ouvindo às vezes de madrugada. Bom, o que aconteceu, pessoal? Assim foi a minha infância, né? Urinando na cama, essas coisas. Depois que eu fui entender que era trauma de tanto, né, que a gente não conseguia dormir, de briga, de confusão, de apanhar, de bebedeira, de demônio, então virou essa coisa toda, virou essa bagunça toda. E assim foi indo, pessoal, assim foi indo, até que um dia minha mãe voltou e nos pegou para morar com ela. E eu me lembro que nesse dia ela pegou a gente e alugou uma casa. Na época a inflação no país estava muito alta, as coisas estavam muito caras e a gente passou um perrengue muito grande. Eu quero dizer para você que tem o seu pai, que tem a sua mãe, que bota comida na mesa, bota pão, bota leite, olha, agradeça, seja agradecido ao seu pai, à sua mãe, ao seu pai que pagou sua faculdade, que lhe formou. Olha, agradeça, porque eu não tive, pessoal. Eu e meu irmão, a gente não teve vida fácil, não teve infância fácil, nada. Tudo foi muito difícil, muito complicado, muito doído, muito dolorido. É por isso que eu falo, não julgue o seu próximo sem saber a história dele. Você não sabe a história que ele passou. Às vezes as pessoas, fulano é isso, fulano é aquilo, trabalha nisso, ganha pouco. Mas você não sabe o porquê. Você não sabe o que ele passou, o que ela passou. Você não sabe a base do sofrimento.
né? E minha mãe pegou a gente e foi morar com ela. Muita dificuldade a gente passou. Que nem eu falo pra minha esposa hoje, eu chego às vezes, a maioria das vezes eu chego com pão, biscoito, sei lá, alguma coisa, sempre leva alguma coisa, pessoal. O Senhor me abençoe. Deus o meu pai do céu, ele é maravilhoso, pessoal. Ele é uma bênção na minha vida. Olha, eu fico emocionado. O nosso Deus, pessoal, eu quero falar uma coisa aqui pra vocês. É por isso que Deus quer intimidade com você. Deus não quer ser um Deus distante. Deus não quer que você seja um religioso. Deus não quer que você... É isso que eu vejo em muitas pessoas, infelizmente. Tem essa questão religiosa. Ai, não toca isso, não veste aquilo. Tem muita gente que se distancia de Deus porque realmente não se aproxima dele. Porque quando se aproximar dele, vai entender quem ele é. Vai entender que ele é pai. Vai se colocar na mão dele e ele vai cuidar de você como filho. É assim que Deus cuida de mim hoje e sempre cuidou, sempre. E o que eu tô falando aqui, eu tenho certeza que é milhões e milhares e milhares e milhares espalhados por esse mundo todo, que sofreram muito, milhares, mas que são cuidados pelo Senhor. Muitos partiram, Deus permitiu, o Senhor levou, mas muitos ainda estão vivos. E eu falo com a minha esposa, eu falo, olha, muitas das coisas que a gente come hoje, eu dou graças a Deus porque eu não tive na infância. Eu não sabia o que era pão com manteiga, eu não sabia o que era isso, eu não sabia o que era leite com café, eu não sabia o que era isso não, pessoal. Café da manhã da gente era um café puro, era café puro, a gente não tinha café da manhã. O negócio era tão assim, eu até comento com a minha esposa, no dia que eu comecei a namorar mesmo com uma outra pessoa na época e fui conhecer a família, alguém me perguntou, tomou café da manhã e tal? Eu tinha tomado café da manhã na época, né? Tava naquela transição de sair da casa da mãe ainda, né? E eu falei sim, porque o negócio foi tão assim difícil na minha vida que café da manhã pra mim, no meu conceito, era tomar um cafezinho puro mesmo, botar o cafezinho na xícara e tomar. Só que o que a pessoa disse não era isso. Ela perguntou, você tomou café da manhã? Ela quer dizer, você comeu alguma coisa? Vocês lancharam? Isso pra mim, isso aí foi novidade, porque eu não tinha isso. Entendeu, pessoal? O café da manhã pra mim era tomar o café puro. Aí eu falei, não, sim, tomei o café da manhã, só que eu tinha tomado só o café puro. Que estranho, né, pessoal? Pensar dessa forma, mas é isso que acontece. E a gente começou, houve muita dificuldade, a gente começou a morar com a minha mãe e tal na época. E aí começou a acontecer muitas coisas lá dentro da casa. E uma das coisas que eu me lembro que aconteceu comigo, com o meu irmão, na época tinha um tal do Valentim, o pessoal chamava de Seu Valentim lá do Gama, setor oeste do Gama. Parece que ele era não sei se era um médium, um vidente, né? Sei que minha mãe andava nesses lugares assim, e alguns centros espíritas e tal, e começou a acontecer algo na minha vida e na vida do meu irmão. Certa noite eu me lembro que eu estava deitado na cama lá, a gente não dormia na mesma cama, meu irmão dormia na parte de cima e eu com a cabeça na parte de baixo, assim para dar espaço pra gente dormir, né, no mesmo colchão. E nessa noite algo estranho ia acontecer. Aconteceu com meu irmão porque ele me contou. E eu vou contar aqui o que ele me contou. Mas comigo não, porque eu fiquei com medo. Mas na noite anterior a gente tinha visitado lá esse Valentim lá. Eu me lembro que eu sentei numa cadeira, ele pegou uma agulha, uma agulha grande mesmo de costura. Ele enfiou na minha pele aqui e puxou. E eu olhando, pessoal, eu vi aquilo ali. Ele enfiou, não saiu sangue e não doía. Uma coisa assim impressionante. Ele puxou a pele assim, e a agulha dentro da pele, e falou, você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não. Mas eu vi a agulha dentro da pele assim, ele puxando. E ele disse pra minha mãe que alguma coisa ia acontecer à noite. E realmente nessa noite foi acontecer.
Só que eu resisti. Eu senti, pessoal, como se o meu espírito fosse sair do meu corpo nessa noite. Eu senti alguma impulsão muito grande. E eu senti, eu comecei a ver, e eu comecei a resistir. Eu não queria, eu fiquei com medo. Eu comecei a resistir, não quero. Mas parecia que a minha alma estava sendo puxada para cima com força e eu puxando para baixo. E eu, no meu pensamento, na minha força, eu falei, não, eu não quero, porque eu fiquei com medo. E eu me lembro como se eu estivesse vendo raios de luz acima de mim, me puxando. E eu, não quero, e eu não fui. Fiquei. Mas o meu irmão foi. E aí eu vou contar a parte que ele me contou. Ele disse, assim que amanheceu, ele sentou comigo e falou, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, parece que aconteceu alguma coisa comigo aí, mas eu fiquei meio com vergonha de falar. Ele falou, pois eu saí do meu corpo e eu fui na casa da minha avó. Eu falei, como é que é? Conta pra mim esse negócio aí direito. Aí ele falou, eu saí. Se ele ouvir esse testemunho, ele deve lembrar disso aí. Eu saí do meu corpo e eu fui na casa da minha avó. Como é que foi isso? Aí ele, não sei, eu saí e eu pensei na casa da minha avó. Quando eu pensei na casa da minha avó, eu já estava lá. Eu falei, oxi, e como é que é isso? Aí ele falou, não sei. Eu sei que eu fui lá e depois eu voltei. Eu falei, meu Deus, rapaz. Aí começou a acontecer algumas coisas espirituais na vida da gente. E certa vez, eu não vou entrar em detalhes da vida amorosa da minha mãe, né? Mas a vida amorosa da minha mãe era meio bagunçada na época. E algumas coisas começaram a acontecer na casa. Eu me lembro que era um final de semana e eu estava na cozinha. A casa da gente era uma casa de madeira mesmo, pessoal, casa de tauba, de madeira, né? E a divisão o que dividia era a tauba, umas taubas no meio assim, dividiam a cozinha do quarto. Era só 2 cômodos, né? Nem banheiro tinha dentro da casa. O banheiro era do lado de fora. Era uma casa alugada, bem simples, bem humilde. Naquela época lá, pessoal, tinha muito isso ainda. Tinha muitas casas que o pessoal alugava, era madeirite, sabe? Casa de madeirite. Tinha muito isso. E eu me lembro que eu tava na cozinha brincando, não sei o que eu tava fazendo direito, só sei que um dos copos, minha mãe tinha um armário, daqueles armários que tem um vidrozinho, né? Que fica com aquele monte de copos dentro, né? Do vidro. E ela tinha muita taça de vidro, copinho americano, esses copos que o pessoal chama de copinho americano de boteco, né? Tinha vários copos lá dentro. Lá. Um dos copos estourou lá dentro daquele... Estourou mesmo, pessoal, explodiu. Pá! Aí ela correu lá do quarto, que era do lado, né? Aí pensou que eu tinha quebrado o copo. Eu falei, mãe, eu não toquei no copo. Ué, como é que esse copo quebrou aí? Eu falei, não, ele explodiu. Ele explodiu aí dentro. Ela, não, mas não é possível. Você jogou alguma coisa aí, você mexeu no copo, estourou o copo. Eu falei, não, mãe, não mexi no copo. E de repente o outro copo explodiu na frente dela. Eu falei, aí mãe, a senhora viu? Outro copo explodiu na frente dela. E assim foi indo, pessoal. Todos os copos que estavam dentro, todos, foi explodindo um por um. Pouf, 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 pouf. Todos os copos virou caco dentro do armário, pessoal. Explodiu todos os copos do armário. Todos. Aí minha mãe viu que era algo espiritual. Passou esse episódio, ela limpou tudo, beleza. Passou-se esse episódio. E... certo dia, eu comecei a ficar fraco. Meu irmão começou a ficar fraco, nós dois juntos. E uma fraqueza se abateu no corpo da gente de uma forma esquisita, estranha, porque você olhava pra gente, a gente estava perfeito, assim, a fisionomia, mas a gente não tinha força nos braços, nas pernas, mais nada. A gente começou a desfalecer, pessoal.
desfalecer, como se a gente estivesse morrendo. Minha mãe catou a gente e levou para o Hospital do Gama. E quando chegou no Hospital do Gama, fizeram todos os exames, porque realmente viram que a gente estava mal. A gente não conseguia mais ficar nem em pé e nem sentado, para vocês terem uma ideia. Nem sentado a gente conseguia ficar. A gente ia ficar deitado. Não tinha o corpo não tinha força nenhuma. Não tinha mais força alguma, pessoal. Mais força alguma. E aí os exames saíram, o médico falou, não, eles não tem nada. Nada foi constatado nos exames. Minha mãe falou, mas não é possível. Olha, eles não têm força, eles não conseguem ficar. A gente sentia como se os ossos tivessem quebrado. Alguma coisa, era estranho, era uma coisa assim estranha. Pois bem, meu pai nessa época faleceu. E minha mãe foi consultar um médium a respeito disso aí. O médium disse que era o espírito dele que estava sugando as nossas forças. Ele ia fazer um trabalho e tal, na época, para poder afastar o espírito dele. Eles creem, né, em espírito familiar, essas coisas. A gente sabe que, na verdade, são forças negativas, né, do maligno que atuam nesse mundo. Forças do engano. Pessoal, foi difícil. Foi feito o tal do trabalho, inclusive na casa do médium lá, a gente ficou deitado na cama, a gente não conseguia ficar em pé, né? Deitado, não tinha força para nada. E foi feito o tal do trabalho lá para o afastamento, né, do espírito, entre aspas, do meu pai, que estaria sugando a gente lá, beleza. Na época a gente começou a dar uma melhorada na fisionomia, no corpo, voltamos a andar e fomos prosseguindo com a nossa vida. Mudamos de endereço. E aí, só que as coisas espirituais começaram a acontecer com mais intensidade. Quando foi uma noite, eu me lembro que meu irmão passou mal. Ele não estava se sentindo bem, minha mãe estava com um namorado, não vou citar o nome de ninguém, namorado dela lá. E meu irmão começou a passar mal na madrugada. Na época tinha muito isso dos canais de televisão sair do ar, né? Saía do ar, a Globo saía do ar, as emissoras falavam assim, vamos dar uma pausa na nossa programação para manutenção, não sei o que, e aí pegava e saía do ar, ficava chiando, né? E meu irmão passou mal nesse dia e minha mãe pegou e falou assim, meu filho, nós vamos lá para o hospital, levar o seu irmão para lá. E você não quer ir não? Eu falei, não, mãe, não vou não, é madrugada, tô com sono. Ah, tá bom. Aí foram todo mundo pro hospital. E eu fiquei sozinho nessa noite em casa. Trancou a porta e foram. Eu peguei e desci da cama, que o sofá, a cama da gente ficava no mesmo cômodo da sala, né? Tinha um sofá e o beliche. Nessa época a gente já tava um pouquinho no luxo, digamos assim, já tinha o beliche, né? Meu irmão dormia na cama dele, eu na minha, em cima. Eu peguei e desci do beliche e botei o travesseiro no sofá e fiquei com a televisão ligada e adormeci. E ali, né? Só um momento. Então, pessoal, quando eu me lembro que em certa hora eu me virei pro braço do sofá, onde a gente encosta as costas, né? E dormi. A televisão ficou chiando atrás de mim. Eu me lembro do barulho chiando, os canais saíram do ar. Pessoal, eu comecei a sonhar. Que uma pessoa entrava dentro da casa. É por isso que nós temos que entender. Tem 2 sonhos sobre arrebatamento que foi o Senhor que me deu. Porque o Senhor também atua no sonho. Mas o inimigo também atua no sonho, pessoal. O inimigo ele pode entrar no sonho de uma pessoa, trazendo pensamentos malignos, pensamentos pecaminosos. Se a pessoa estiver blindado com um capacete da salvação, ele vai estar guardado disso aí. Mas uma pessoa que é do mundo, pessoal, uma pessoa que está ali realmente vivenciando ainda no mundo, as coisas, a natureza caída, ela está suscetível, né? E eu me lembro que alguém entrava na casa e pegava um objeto, uma faca, e queria me matar na casa.
E eu ficava agoniado no sonho. Eu comecei a angustiar no sonho, porque você imagina uma pessoa atrás de você com um objeto cortante. De repente eu abri o olho. E aqui eu já tô contando isso aqui, é uma visão aberta, de visão de olho aberto. Beleza, pessoal? Aqui o sonho parou aí, quando eu abri o olho. Vamos abrir os olhos, né? Quando eu abri os olhos, meus irmãos, um braço vinha por cima de mim, pela parte de trás, que eu estava virado pro braço do sofá, e uma espécie de um braço, eu via a mão, né? A mão, como se fosse a nossa mão mesmo, uns 5 dedos, um braço, só que ele não era um braço carnal, era um braço espiritual, só que eu estava vendo. Por que era um braço espiritual? Porque parecia uma sombra. Não era uma sombra, porque uma sombra é um reflexo, né, de um objeto que bate no outro e você vê o reflexo sombreamento. Era algo mais real, era como se fosse um cristal, para vocês entenderem. O braço que eu estava vendo é como se fosse um braço de cristal, transparente, mas vívido, né? Aquela coisa que você via, aquele bração mesmo, com aquela mãozona assim. Então ele vinha devagar por cima de mim, por trás. Então quando eu comecei a observar que aquela mão estava vindo devagar por trás, meus irmãos amados, porque se eu estava vendo o braço, tinha alguém atrás de mim. Tinha alguém atrás de mim que estava querendo, né, ter acesso ao meu corpo de alguma forma, me matar, não sei. Eu lembrei do sonho e falei, pronto, vou morrer aqui. Entrou um ladrão aqui dentro. E o meu coração começou a disparar, quase saindo pela boca. Só que eu percebi algo, eu não conseguia me mexer. Não conseguia me mexer de jeito nenhum. É como se eu tivesse amarrado dos pés à cabeça, pessoal, dentro daquele ambiente. E aí, pessoal, me veio na mente algumas coisas da infância que eu presenciei e tudo, da parte do catolicismo, a imagem de alguns santos, o nome de alguns santos me veio na minha mente, né? Então eu via que eu estava amarrado, eu estava com os olhos abertos, alguém estava atrás de mim, uma mão estava se aproximando pela minha frente, como quem fosse me pegar e me enforcar. Eu não tinha o que fazer, então eu comecei a gritar na minha mente o nome de alguns santos, né, que veio na minha mente na época. Nada resolvia. Eu olhei para os meus pés, olhei para aquele braço, então eu firmei um pensamento comigo mesmo, e o coração quase saindo pela boca, e eu firmei um pensamento lá, e a força que eu tive foi dizer assim, se eu conseguir mexer o dedo do pé, sabe aquele negócio da fé, quando a mulher foi tocar numa aula ela veio pensando, né, ela pensava, diz a Bíblia, né, ela pensava consigo mesma, se eu apenas tocar na orla do seu vestido, ela só pensar, né? Mas ela firmou a fé naquilo. A fé é algo impressionante, pessoal, que Deus dá para o ser humano. É algo muito impressionante. Infelizmente, nem todo mundo descobre isso. Tem gente que vai viver a vida inteira na incredulidade, né? Só vai acreditar naquilo que está vendo. Mas a fé é algo impressionante. Olha só no que eu fui firmar minha fé. Eu fui firmar minha fé no dedão do meu pé. Você pode rir. Pode rir, não tem problema. Mas eu creio que foi a forma que Deus usou para me livrar daquela situação. Eu olhei pro dedo do meu pé, o dedão do meu pé, e eu falei, se eu conseguir mexer esse dedo do pé, eu vou me libertar disso aqui. Porque eu vi que eu estava amarrado espiritualmente. Eu estava amarrado, pessoal, pelo aquele ser. Eu não tinha o que fazer. Eu firmei meus olhos no dedo do pé e eu disse, se eu conseguir mexer o dedo do pé, eu me libertarei dessa situação. Firmei minha fé naquilo ali, olhei pro meu dedo do pé quando ele mexeu, pessoal. Acho que foi Deus, pessoal, naquela hora. Quando meu dedinho fez assim, é como se as cordas tivessem quebrado. Pá, 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 pá. Eu senti que eu tava mexendo, aquela mão se recolheu, soltou por cima de mim,
E eu saltei, pessoal, daquele sofá, mas pensa na correria, porque na minha cabeça tinha alguém dentro da casa. Tinha alguém dentro da casa, porque o que eu vi era real, eu tava de olho aberto. Saí correndo, só que tava tudo trancado, pessoal. A casa tava toda trancada, não tinha como alguém entrar com a casa trancada. Destravei as portas, corri pra casa da minha tia, saí gritando. Tia, pelo amor de Deus, tem um ladrão dentro de casa, tia. Minha tia saiu correndo, entrou lá dentro. Meu filho, não tem ninguém aqui não, meu filho. Olhou todos os cômodos, não tem ninguém. Eu falei, tem, tia, tem alguém aí, tentou me matar. Pra vocês verem, pessoal, o negócio foi muito real. Passou esse episódio. Não sei se minha tia contou pra ela. Deve ter contado pra minha mãe. Minha mãe não comentou nada comigo. Minha mãe depois, eu me lembro que levou uma mãe de santo lá, banhou a casa com pipoca, jogou pipoca em cima da casa. Foi aquela coisa. E aconteceu um outro episódio depois disso aí. As luzes começaram a apagar e acender sozinho. Meu irmão deve lembrar disso aí. Meu irmão, uma vez a luz acendeu e apagou, e eu falei, ó, a luz acendeu e apagou sozinha aí. Aí ele falou, ficou meio assim, como assim? Eu falei, acendeu e apagou sozinho. Mas é acender mesmo, pessoal. É como o interruptor. Quando você bate o dedo e acende e apaga. Aquilo aconteceu na frente dele. E ele viu que realmente tinha alguma coisa acontecendo. Tinha um ser que estava tendo acesso ao mundo físico por meio da minha vida ali. Beleza. Certo dia, meu irmão foi brincar no meio da rua lá. Começou a chover. Meu irmão tava lá pro meio da rua brincando com... O pessoal ficava muito na rua, né, na época, né? Brincando de queimada, essas coisas. E eu fiquei em casa nesse dia. Começou uma goteira na cozinha, pessoal. Uma goteira lá na cozinha. E começou a empoçar. Na mesma casa. Essa mesma casa que tinha acontecido, né? Esse episódio da mão aí. Daquele ser. E teve até um outro episódio também do arrebatamento que eu vi nos ares. Sim, pessoal. Deixa eu contar isso aí primeiro. Antes de contar esse negócio da goteira. E... Passou-se um tempo, eu não lembro se foi uma semana, alguma coisa assim, e eu me lembro que esse ser, ele me arrebatou para cima, nos ares, e eu comecei a ver as nuvens que cobriam a terra, nuvens negras. Eu estava arrebatado em espírito, nos ares. Isso aí eu me lembro muito bem, bem nítido, pessoal, nítido mesmo. O mundo espiritual, ele é tão real quanto o físico. A quem não creia, não acredite, uma hora vai passar daqui para lá e vai entender. E vai entender que lá a coisa funciona totalmente diferente daqui, né? Aqui você não pode comportar um corpo físico onde ele não caiba. Lá você comporta o corpo espiritual em qualquer buraco. Qualquer lugar que ele entre, ele encaixa. Porque é um corpo espiritual, ele não está sujeito à lei da física. Corpo espiritual não está sujeito à lei da gravidade. Nada dessas coisas que tem aqui, né? Por isso atravessa a parede, enfim, né? Ele me arrebatou para cima e eu comecei a ver várias nuvens negras. Aquela visão, quando se aproximou, aquelas nuvens eram todas demônios. Milhares, centenas de milhares. Estavam cobrindo a terra. Milhares. Coisas terríveis, coisas horríveis, coisas horrorosas, seres medonhos, coisas tristes, pessoal, triste mesmo. Esse mundo, ele realmente jaz no maligno. Eu acho que Deus permitiu isso para mim ver como é que funciona, mais ou menos, né? Não vi tudo, é lógico, mas pelo que eu pude ver na época, é triste, pessoal. É triste o que é por isso que acontecem essas desgraças todas. Lógico, não estou falando que tudo que acontece é culpa do diabo, mas a influência vem dele. A má influência vem dele. Quando você vê aí pessoas assassinando as outras, marido matando mulher, toda má influência vem do inimigo, vem do maligno, não vem de Deus, pessoal. Não vem de Deus. Tem muita gente que entrou essa doutrina do inferno, que é a doutrina calvinista,
Estão botando na conta de Deus aí o que não é de Deus. Isso é coisa do inferno, não é de Deus. Deus não pratica o mal contra o ser humano. Viu, pessoal? Deus, ele não levanta a mão para praticar um mal contra o ser humano, né? Deus executa juízo, é diferente. Se as pessoas começarem a entender isso, é diferente. É como um juiz. O juiz, o bom juiz, né? Ele executa juízo. Ele não executa o mal, executa juízo, conforme o que está na lei, né? Se aqui no Brasil tivesse lei, pena de morte, ele ia executar a lei. Se aquele camarada fosse julgado e condenado à pena de morte, ele ia executar a lei. O juiz não é ruim por isso. O juiz vai aplicar a pena que a pessoa merece pelos atos que cometeu. E beleza. Vi toda aquela cena horrorosa, pavorosa, medonha. Não tem quem não tenha medo. Não tem um ser humano na face da terra que não trema, que não tenha medo, pessoal. Quando vê um seres daquele ali, não tem. Aquela visão se baixou, eu vi um muro de uma casa, eu vi obras malignas que alguém tinha feito, enterrado dentro de um quintal ali. Eu não vou entrar em detalhes disso aí, porque eu vou guardar isso aí pra mim. Mas enfim, passou-se esse episódio aí. Não contei pra minha mãe, não contei pra ninguém isso aí, pessoal, pra ninguém. Nunca contei nem pra igreja, depois que eu aceitei Jesus, porque na época eu pensei que isso aí, né, eu vou escandalizar os irmãos, eu não vou contar um negócio desse. E nunca contei nada disso. Aí aconteceu esse negócio aí nessa parte do dia. Meu irmão foi brincar e começou essa goteira na cozinha lá. E eu fui lá, peguei um balde e fui começar a enxugar lá a cozinha. Meu irmão, minha irmã, você que me escuta, você que me ouve, que me vê, você que talvez não viu a respeito do arrebatamento, tive sonhos aí, mas eu acredito que vai ser a mesma coisa. Quando você pensar que não, a coisa acontece. Eu estava enxugando ali e de repente eu fui arrebatado da cozinha. Eu fui arrebatado da cozinha e pro abismo. Eu não teve esse negócio, que tem gente que tem as revelações, né? Eu acredito em revelações. Eu acredito em revelações à luz da Bíblia, pessoal, à luz das Escrituras. Tudo tem que ser passado à luz das Escrituras. Tudo que eu contei até aqui, até agora, são coisas que existem no campo espiritual. Até agora eu não falei nada que as Escrituras condenam. Beleza? Então eu fui arrebatado ao abismo. E uma das coisas que eu percebi é que as nossas funções, nossos instintos, né, o tato, as nossas características humanas, o tato, olfato, visão e audição, nossos sentidos, todos os nossos sentidos do nosso corpo, eles são aguçados no campo espiritual. Eles são 10, 20, sei lá quantas vezes, mas é bem mais aguçado. Na grande verdade, pessoal, a grande verdade é que esse corpo nosso, e eu entendo isso hoje, ele limita muito, 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 muito mesmo, mas ele limita muito. Pode botar que ele limita aí, sei lá, 90%. Limita a nossa audição, limita a nossa visão. Você hoje, para olhar o espaço, você precisa de um bom telescópio, e olhe lá. Mas no corpo espiritual não tem isso não, pessoal. Você enxerga como uma águia. Você enxerga a longa distância. Sua visão é ampliada. Esse é o corpo espiritual. Eu comecei a ver ao longe uma espécie de um objeto com um ferrolho de fogo, uma flecha que vinha na minha direção. Só que ela estava muito longe, mas eu enxergava de perto, como se já estivesse perto. E aquilo vinha na minha direção. O barulho do fogo já estava nos meus ouvidos. Lá longe, pessoal, e o barulho do fogo já estava como uma fornalha no meu ouvido. Aquele barulho grande, chamuscando assim.
porque a minha audição estava aguçada. Eu botei a mão nos ouvidos e comecei a gritar. De repente eu me vi novamente em pé na cozinha da casa da minha mãe. Esse episódio ele foi muito traumatizante. Não posso dizer traumatizante, mas muito marcante para minha vida, assim. Porque quando nesse dia eu parei para pensar, eu falei, bom, das duas uma. Ou eu estou ficando louco, eu pensei naquele dia, né? Ou eu estou ficando louco, ou isso realmente é real, isso existe. E ninguém nunca me falou nada sobre isso. Eu nunca ouvi nada sobre isso. Nunca ouvi nada sobre isso. Sobre isso o que, pessoal? Sobre esse campo espiritual. Só que hoje eu entendo que era Deus já me mostrando que as coisas são reais, as coisas existem. Deus permite, pessoal, as coisas acontecerem. Então, pessoal, eu vou resumir aqui porque já foi quase 1 hora. Isso contando só a parte aí antes de eu conhecer o Senhor, né? E chegou até um certo dia que realmente eu fui convidado por um irmão muito querido na época a visitar uma igreja que ficava na garagem de uma casa. Pastor Gilberto, um grande abraço, Pastor Gilberto, se ele ouvir esse testemunho, um grande abraço da sua ovelha da época, né, do seu irmão em Cristo, Daniel, né? E eu relutei muito em ir e tal, mas aí o irmão falou, não, vamos lá, eu venho aqui, passa e eu te levo lá. Vamos. Eu me lembro que eu visitei essa igreja na época, uma igreja bem pequenininha, mas muito fervorosa, uma igreja cheia da unção de Deus, cheia do poder de Deus, uma igreja muito abençoada na época, muito, muito, muito mesmo. Quando eu entrei naquele ambiente, foi algo extraordinário na minha vida. Foi algo, aleluia, Deus, algo tremendo, pessoal, na minha vida. Hoje eu posso dizer para vocês, eu não entendo como as pessoas conseguem viver longe do Senhor, como o pecado cega tanto, pessoal, as pessoas, a ponto de elas não crer que Deus existe, não crer mais em nada. Porque quando eu entrei naquele ambiente, pessoal, dentro da minha alma, dentro do meu espírito, algo falou para mim lá fora, mais forte, falou assim, tá aí. É aqui que você tem que ficar. É como se estivesse falando assim, você tá entre os seus irmãos. Você tá vendo aí? Isso aí é a bênção, isso aí é aqui que você tem que firmar suas estacas, formar aliança. E eu me lembro que o pastor na época pregou e tal, falando da cruz, da salvação. E eu levantei as mãos e recebi ao Senhor na época com muita alegria. Algo saiu de trás de mim. Quando levantei as mãos, no momento em que o pastor orava, eu fazia a confissão de fé. Eu aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador da minha vida. Algo saiu das minhas costas. E eu senti como se aliviasse, como se eu tivesse, sei lá, um botijão de gás nas costas e aquilo saiu para cima, foi tirado. Daquela noite em diante, eu passei a dormir, nunca mais sujei colchão. Deus tirou aquele ser que fazia, né, aquele trauma. Pessoal, é uma coisa que eu digo para vocês. O nosso Pai, ele é maravilhoso. Ele é tremendo. Ele é poderoso. Ele esquadrinha a gente, ele vai esquadrinhando a gente, ele vai acertando a gente no caminho, ele vai conduzindo. Eu não estou falando aqui, pessoal, de calvinismo. Eu estou falando de como ele conhece o começo, ele conhece o fim. Porque a linha desse mundo aqui, desde que Adão pecou,
Porque Adão, quando foi criado, ele foi criado um ser eterno. Adão e Eva. E este mundo, eles estavam no paraíso, estavam nesse mundo, que este mundo onde nós vivemos aqui não é o mundo que Deus criou. Tem muita gente que pensa que esse mundo aqui é o mundo que Deus criou. Não. Deus criou o planeta. E esse planeta Terra, né? Deus criou o planeta Terra e os animais e o ser humano. Mas esse mundo aqui, esse mundo que nós vivemos, esse sistema todo, esse não é o mundo que Deus criou. Isso aí muita gente não consegue entender. Por isso que bota na conta de Deus as desgraças que vão acontecendo. Até mesmo das doenças, nosso corpo. Pensa que Deus tem culpa. Deus não criou isso aqui. Deus criou um mundo perfeito. Esse mundo, esse planeta era perfeito. O sistema era perfeito. Por quê? Porque nós estávamos na mesma sintonia. Nós vivíamos na eternidade de Deus. A mesma. Nós tínhamos a mesma comunhão. Então, Adão e Eva não morriam, Adão e Eva não adoecia, Adão e Eva não sabiam o que era pecado, nada disso. A partir do momento que eles desobedeceram, que eles quebraram o seu compromisso, quebraram a sua aliança, aí a coisa mudou de figura. Começou esse planeta, esse mundo, e aí o ser humano, todos nós, passamos a viver em contagem regressiva. Nós saímos da eternidade e passamos a viver no Cronos, ou seja, uma linha do tempo em que Deus estabeleceu um fim. E nós já estamos chegando nesse fim, nós estamos perto, nós estamos pertinho, pessoal, desse fim. Por isso que eu falo do arrebatamento, que ele está às portas. Nós estamos nesse ponto final, nessa partinha, nesse pedacinho que falta, né? Que o arrebatamento e o julgamento deste mundo aqui. Então muita gente não consegue compreender isso, né? Essa linha do tempo que nós vemos aqui, é por isso que está na Bíblia, está tudo revelado na Bíblia. O Apocalipse tem a revelação desde do fim, do começo até o fim, está tudo lá. Desde a reunião da igreja no céu, está tudo lá. Por quê? Porque na eternidade, onde Deus habita, Deus não vive na eternidade, Deus habita na eternidade, né? Esse mundo aqui, isso aqui, tudo que a gente está vivendo aqui é um Cronos, já foi, já acabou, já passou tudo. Por isso que ele pôde revelar para João Batista, para João, o João Evangelista na ilha de Patmos. Ele pôde revelar para ele o fim de todas as coisas. Porque nós vivemos num tempo, num Cronos, né? Que na eternidade já foi, já passou, né? Não estou dizendo que... então quer dizer que já passou tudo. Não, nós estamos vivendo no nosso Cronos aqui. Só que para Deus, lá na linha, Deus ele respeita, é lógico, a linha do tempo desse planeta, ele nos visita, né? Ele nos alerta por isso, né? Mas ele habita na eternidade. Eu não sei se você vai conseguir compreender o que eu quero dizer isso, mas não tem aquele negócio do déjà vu, parece que eu já ouvi isso, é mais ou menos isso, parece que eu já ouvi essa cena, não sei se vocês já passaram por isso. Parece que alguma coisa, alguma pontinha da eternidade desponta na gente que dá essa sensação. Não sei explicar. Eu só sei de uma coisa. O Senhor, como Ele conhece a todos, Ele conhece desde o nascimento até a morte, então Ele vem esquadrinhando aqueles que Ele já conheceu de antemão. Já conheceu, conhece e sabe que se renderão a Ele, né? Todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, ou é uma nova criatura. E estes, ele os predestinou, né, para a salvação. Todo aquele que está em Cristo. Então, irmãos, eu vou terminar aqui, porque se eu for seguir adiante, porque aí vem a minha conversão com a parte do Senhor, com outras revelações, mas eu não vou entrar agora, né? Porque senão vai ficar muito grande mesmo. Então essa foi a parte até eu conhecer o Senhor, e um pedacinho, não foi tudo que eu contei da minha infância, né? Poderia ter contado muita coisa, mas não ia caber em 1 hora e pouca de áudio. Tá bom, pessoal? Mas aconteceram muitas coisas depois que eu conheci o Senhor. O Senhor vai tratando a gente como um diamante bruto, né? Vai lapidando, até a gente se tornar
melhor para o reino, mais trabalhado e amadurecido. Mas uma coisa que eu notei nos tempos de hoje, o evangelho que deteriorou muito, o evangelho da época de 90 para cá, ele diluiu muito, pessoal, muito mesmo. Então tem muito, é lógico, tem os irmãos e os pastores, graças a Deus, que ainda estão, tem o remanescente aí, tem a igreja do Senhor que ainda está no meio, e o evangelho continua sendo anunciado, pregado, e é uma benção. Mas não é a maioria não, não é a maioria não, viu, pessoal? Pode ter certeza, não é a maioria, infelizmente. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, fiquem firmes na presença do Senhor, porque todo o sofrimento que a gente passa nesse mundo não se compara a nada o que o Senhor tem preparado para nós. Nada. Pense nisso. O seu tesouro não está aqui. A sua vida está oculta em Deus. No dia que Ele se revelar, seremos semelhantes a Ele. E vamos estar todo mundo habitando com Ele. Todo mundo debaixo da mesma bênção, da mesma proteção. E acabou-se, pessoal. Acabou as lutas, sofrimento, angústia, dor, tudo. Tudo terá fim. Porque voltaremos a viver a eternidade. A perfeição, que é o que Deus planejou para nós, como filhos. Adão era o filho de Deus. Adão pecou, o filho de Deus morreu. Jesus nasceu, Deus disse: eis o meu filho amado em quem me compraz. Jesus foi como se fosse um Adão, né? O que restaurou todas as coisas, a comunhão. Então Jesus era o Filho de Deus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e seja também restaurado, nasça de novo, Filho de Deus, restaurado e abençoado pelo Senhor. Então, é isso, pessoal. Você que é nascido de novo, se alegre, você é filho legítimo do Criador. Deus abençoe a todos. Um abraço aí do nosso irmão Daniel de Souza.